sexto ano, estamos novamente aqui no Fractal Revisa. Hoje o nosso assunto é substantivo. Como nós vimos em sala de aula, a gramática é dividida em 4 níveis: fonológico, morfológico, sintático e semântico. O nível semântico, eu já falei para vocês, que é bem conhecido. Aquele que eu vivo pedindo para vocês: interpretação de texto, explicar o sentido das tiras, o sentido dos textos, das frases, das palavras, a importância que as palavras assumem para construir o sentido do texto. Nós vamos ver ainda por muito e muito tempo. Nós já estudamos o nível fonológico, que foi uma matéria anterior, que diz respeito ao estudo dos fonemas. Tenho certeza que vocês lembram que os fonemas nós estamos falando dos sons que as palavras têm, que são representados pelas letras. Agora vamos estudar a morfologia. A morfologia, ela estuda tanto a classificação das palavras como as palavras são formadas. Nesse primeiro momento, nós vamos estudar a classificação das palavras. Quando nós falamos de classificação das palavras, nós podemos dizer classes gramaticais ou classes morfológicas. Vocês vão ler por muito tempo classes gramaticais. Mais para frente, vocês vão encontrar a expressão classe morfológica. São palavras diferentes, mas que se referem à mesma coisa. As 10 classes gramaticais nós já vimos, são substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição. Nesse primeiro momento, nós vamos estudar o substantivo. O substantivo, lembram que nós fizemos aquela brincadeirinha que vocês me faziam várias e várias perguntas e em nenhum momento eu poderia responder com substantivo. Quando vocês fizeram as perguntas, muitas e muitas vezes eu fiquei em silêncio, eu não tinha resposta para dar para vocês, porque o substantivo é a classe gramatical mais importante. É a classe gramatical que nos possibilita manter comunicação com mais facilidade, porque ela diz respeito aos nomes. Então, tudo que recebe nome são substantivos. Então, o nome dos nossos materiais escolares, o nome dos nossos professores, colegas, pais, o nome que nós damos aos objetos, aos países, aos lugares, tudo que recebe um nome quer dizer que é um substantivo. Lembrando, é o nome que é substantivo, não é a coisa em si, não é a pessoa em si, não é o objeto em si que é um substantivo, mas é o nome que aquela pessoa recebe, é o nome que aquele objeto recebe, que são os nossos substantivos. Então, o substantivo, como nós vimos, é uma classe gramatical que podemos também chamar de classe morfológica, diz respeito à mesma coisa. Então, quando eu pedir para vocês falarem de classe gramatical, é para vocês falarem em que aquela palavra é classificada. Se aquela palavra refere-se ao nome, nós vamos falar que é substantivo. Como nós já sabemos, substantivo é responsável por nós termos diálogo. São substantivos que permitem que a gente tenha comunicação. Ele nos permite chamarmos as pessoas, falarmos sobre as pessoas, conversarmos com elas, citarmos outros objetos. Então, são substantivos que dão apoio principal à comunicação. Não é só o substantivo que permite a comunicação, mas ele é o principal elemento dessa comunicação. Ao longo do semestre, dos bimestres, nós vamos estudar os demais casos que nós temos de outras classes gramaticais. Então, nós vamos responder agora as questões 10 e 11. Para nós respondermos essas questões, nós vamos fazer a leitura de uma tirinha do Alexandre Beck, que é um escritor brasileiro. Ficou doido, Armandinho? Você mesma disse, Fê. Eu disse a apresentação de patins. Houve uma falha na comunicação. Patinhos. Nós podemos perceber, então, que houve aí uma falha de comunicação. A Fê, que é a Fernanda, ela falou a apresentação de patins, que seria aquela apresentação que as pessoas estão usando patins. Só que o Armandinho, um amigo dela, entendeu patinhos. E como nós vemos na imagem, ele leva vários patinhos. O que aconteceu aí? Um engano, porque eles trocaram os substantivos. Então, enquanto uma fala patins, o outro fala patinhos. Os nomes são diferentes. Como os nomes são diferentes, as palavras são diferentes. Palavras diferentes, como nós já sabemos, significados diferentes. A partir do momento que o significado muda, muda-se todo o contexto. Então, enquanto para um era a apresentação de patins, o outro imaginava que eram os animais, patinhos, patos, patinho diminutivo de patos. Vamos ler a questão 10. 10. Qual foi o problema de comunicação apresentado no diálogo entre as personagens Armandinho e Fê? Justifique-se com elementos das linguagens verbal e não verbal presentes na tira de Beck. Então, vocês vão explicar a falha de comunicação, por que nós percebemos que há um erro ali na comunicação, que eles não se compreendem perfeitamente. E para vocês explicarem isso, vocês vão usar a linguagem verbal, que é o que está escrito no texto, é a fala das personagens,
E a linguagem não verbal, são as imagens. Então, Fê, amiga de Armandinho, diz que haverá uma apresentação de patins, mas ele entende que ela está falando dos animais, patinhos, diminutivo de patos, como vemos na imagem. Logo, há uma falha na comunicação, pois eles trocam os nomes, ou seja, os substantivos. Então, há troca de substantivo. Um fala patins e o outro fala patinhos. Lembrando, vocês perceberam que eu não comecei a resposta com porquê, com que, com pois, e eu só usei a expressão ele e ela depois que eu já havia apresentado a vocês as personagens. Ele, Armandinho, ela, a Fê. Então, nós só podemos colocar ele ou ela quando nós já apresentamos os nomes das pessoas ou dos objetos, do que nós estamos falando. E só posso colocar o pois, o porquê, o que no meio da frase, da oração. No início não pode, lembra que são pontes? Ponte tem que ficar no meio. No começo ela não vai atuar como ponte, ok? Questão 11. Percebemos que a falha na comunicação se deu pela troca dos nomes, patins e patinhos. Sabendo disso, responda. Letra A. Como essas palavras são classificadas gramaticalmente? Como nós vimos, gramaticalmente são as classes gramaticais ou as classes morfológicas. No momento nós estamos estudando substantivos. Substantivos eles se referem aos nomes que as coisas recebem. Como a questão já falou, patins e patinhos, há uma troca de nomes. Se eles são nomes, como que é classificado gramaticalmente? Eles são substantivos. Então, as palavras ou os nomes patins e patinhos são substantivos. A letra B pediu para vocês explicarem a importância dos substantivos para a comunicação de modo geral. Mas lembre-se, quando eu coloco um texto para vocês não deixam o texto isolado, vocês vão explicar sempre usando o texto. Então, a classe gramatical substantiva é importante para manter a comunicação. E como que nós percebemos essa importância dentro do texto? Lá no texto, porque houve essa troca de substantivos, houve uma falha na comunicação. Então, eu vou explicar a importância do substantivo, mas eu não posso esquecer de explicar essa importância através do texto. O texto ele não é um pretexto ali para não ser usado na resposta. Eu devo usá-lo na resposta. Então, vamos ler a pergunta da letra B. A partir de sua resposta anterior, explica a importância dessa classe gramatical, no caso substantivo, para a comunicação. Considere em sua explicação alguns elementos textuais. Então, como eu já havia falado, vamos considerar o texto. O substantivo é uma classe gramatical que possibilita a comunicação entre as pessoas. No caso da tira, ou seja, no caso desse texto que nós lemos, quando as personagens trocam os nomes, há uma falha na comunicação. Então, quando elas trocam os substantivos, há um pequeno empecilho na comunicação, há uma dificuldade ali para se manter a comunicação. Um está falando de uma apresentação de patins e o outro está levando patinhos para essa apresentação. Então, a matéria dessa prova vai ser substantivo, classe gramatical. Quando eu perguntar qual é a classificação gramatical, a primeira que nós estudamos é substantivo, aquela que se refere aos nomes. Tenho certeza que vocês já compreenderam a matéria, que vocês darão conta de fazer a prova. É só fazer com muita atenção, ler os textos com calma, escrever com calma, para evitar começar a resposta com porquê, com que, com pois. Usar o ele e o ela somente depois que vocês já colocaram a palavra de quem vocês estão falando. Tenho certeza que vocês vão dar conta. Espero vocês no próximo Fractal Revisa.